Olá pessoal, este é o canal Quarentena da Redação e vamos começar mais um vídeo. Bora lá? Hoje nós vamos falar sobre a utilização dos pronomes demonstrativos. Existem muitas pessoas que não sabem quando utilizar o esta, esse e aquele. Então eu vou explicar para vocês como a gente pode utilizar. A regra que eu vou utilizar com vocês vão utilizar tanto com os pronomes básicos, né, que é o esta, essa e aquela, quanto as variações desses pronomes. Então nós temos o esta, este e isto, e também temos essa, esse e isso, e também temos o aquela, aquele e aquilo, ok? Vamos lá. Nesse vídeo você vai aprender 4 momentos em que você pode utilizar esses pronomes. Então, o primeiro momento é em relação ao espaço, segundo momento, em relação ao tempo, terceiro momento, como a utilização desses pronomes como referente, e o terceiro momento, que é o mais importante, como a gente vai utilizar ele na escrita da redação. Então, fica até o final do vídeo para você pegar esse bisuzinho e escrever sua redação de uma forma correta para não errar, ok? Então vamos começar. A primeira dica é em relação ao espaço. Sempre que você for utilizar esses pronomes, o esta, o este ou aquela, você vai pensar assim, ele está relacionado ao espaço. Então quando eu falar esta, ele sempre vai estar próximo de quem fala. Então se eu estou falando, eu vou utilizar o esta. A pessoa com quem eu falo, eu vou utilizar o essa. E se o elemento o qual eu estou falando estiver muito distante, eu utilizo o aquela. Vamos para alguns exemplos. Tá? O este, esta, isto é próximo de quem fala, certo? Isso a gente já compreendeu. Vamos ver um exemplo. Este relógio de bolso que eu estou usando pertenceu a meu avô. Nós temos aqui o pronome este. Este relógio, eu estou me referindo ao relógio. Se você observar aqui, tem a primeira pessoa, o eu. Então, se bater a dúvida se eu utilizo o esse ou este, você vai observar dentro da oração. Se tiver a primeira pessoa, o eu utilizo o este. Se tiver a segunda pessoa, eu utilizo esse. Nesse caso, desse exemplo, de cara você observa a primeira pessoa aqui, o eu. Então, eu vou utilizar o este. Este relógio de bolso que eu estou usando. De quem é o relógio? Da primeira pessoa, o eu. Compreendido? Vamos para o segundo exemplo. O esse ele já vai ser utilizado perto da pessoa com quem eu falo. Vamos ver o exemplo. Nós temos aqui, ó. Mamãe, passe-me essa revista que está perto de você. Eu estou falando com outra pessoa. Nesse caso aqui, eu estou falando com mamãe, né? Que é o vocativo. Eu estou querendo um objeto que está perto dessa outra pessoa com a qual eu estou falando. Então, eu quero a revista. E a revista está próximo dessa segunda pessoa, que é mamãe. Então, qual pronome eu vou utilizar? O esta ou essa? O essa, porque ela está perto da pessoa com quem eu falo. Vamos para o terceiro exemplo. Pronto, para iniciar o terceiro exemplo, pessoal, se surgir alguma dúvida, comenta aí embaixo que depois eu vou responder para vocês, tá bom? Então vamos lá, para o terceiro momento. Quando você vai utilizar o aquele. O aquele está mais distante, ele tanto está distante da pessoa que fala, quanto da pessoa com a qual eu falo. Então nós temos um exemplozinho básico, né? Olhem aquela casa. Então, eu estou aqui falando com outra pessoa, pensa num diálogo, uma conversa entre amigos. Então, está aqui eu e um amigo. Eu sou a primeira pessoa e a pessoa com quem eu falo a segunda pessoa. E nós estamos observando algo distante. Então, a gente vai falar como? Aquela casa, aquele objeto, algo que está mais distante das pessoas com quem estamos falando, certo? Então, esses são os 3 casos que a gente vai utilizar o pronome demonstrativo com a localização de espaço. Agora vamos começar o segundo momento. Agora vamos começar a utilizar esses mesmos pronomes em relação ao tempo. Quando nós falamos sobre tempo, a gente tem que lembrar sempre dos verbos, certo? Então vamos lá. Para a gente utilizar o este, esta e isto,
você vai indicar um tempo presente em relação à pessoa que está falando, certo? Lembra que o outro que a gente estava falando sempre estava relacionado à primeira pessoa. E a gente vai seguir nessa mesma sequência, nesse mesmo raciocínio lógico. Então, eu estou falando de um tempo presente e estou falando próximo da pessoa que está falando. Vamos para o exemplo. Esta tarde irei ao supermercado fazer as compras do mês. Então, quem é que está falando? A primeira pessoa, eu. Como é que eu sei isso? Já que o eu não aparece na oração, eu vou saber pelo verbo. O verbo ele está com a terminação indicando primeira pessoa. Eu irei. Então, esta tarde eu irei ao supermercado. Então, se eu estou utilizando o eu e está no presente, então qual é o pronome que eu vou utilizar? Esta. Compreendido? Agora vamos utilizar o essa. O essa, observa aqui, ó. Ele indica um tempo passado. Lembra que o esta é no presente. O essa vai ser no tempo passado. Indica o tempo passado próximo ao momento da fala. Então, o que é isso? Vamos ler o exemplo para ficar mais fácil. Temos aqui, essa noite dormi mal, tive pesadelos horríveis. Então, vamos lá. Essa noite dormi mal. Esse iniciozinho aqui é o que é importante para nós. Olha o que diz aqui. Um tempo passado. Passado por quê? Porque foi à noite. Nós já estamos durante o dia. Então, a noite passada, a pessoa dormiu mal. Então, isso indica o quê? Que é um passado e que ele está próximo ao momento da fala. Então, agora, né, no período da tarde, eu estou contando para alguém que a minha noite foi mal. Então, a noite ela está próxima do momento o qual eu estou falando, porque foi essa noite. Ok? Vamos para o terceiro exemplo em relação ao tempo. Para utilizar aquele, sempre pense em algo mais distante, em um momento mais distante, tá certo? Assim fica mais fácil de compreender. Quando eu vou utilizar o aquele, aquela e aquilo, ele vai indicar um afastamento no tempo, um tempo remoto. Então, eu vou entender que é um tempo bem mais distante, ok? Então, olha o exemplo. Naquele tempo, quando eu falo isso, você já percebe que o tempo ele é muito distante. Então, naquele tempo, os jovens de famílias ricas iam estudar na França. Olha que coisa boa. Quem é que não quer passar no Enem e estudar no exterior, em Portugal, em outros países? Pois todo mundo está próximo de conseguir esse grande sonho. Ou então fazer um intercâmbio, né? Bem legal. Então, deu para entender aqui, ó, naquele tempo. Então, um tempo remoto, um tempo mais distante. Sempre que indicar um tempo bem distante, você vai utilizar o aquele. Agora vamos falar sobre a utilização desses pronomes quando ele aparece como referente. É importante saberem sobre esse conteúdo porque além de você conseguir escrever bem na sua redação, você também pode utilizar essa parte do conteúdo quando for fazer um concurso, porque sempre cai uma questão sobre um referente. Então, tem aquelas questõezinhas que sempre pergunta, a palavrinha isso, a palavrinha isto se refere a qual termo na oração? Então, agora você vai entender como identificar esses elementos, tá bom? Então, quando você for utilizar o este e o aquele juntos, você vai estar se referindo a algo que já foi dito, certo? Essa é a primeira dica. Segunda dica é você prestar atenção que o este, ele vai estar se referindo sempre ao elemento mais próximo que já foi falado. E a terceira dica é você observar que o aquele, ele vai estar se referindo ao elemento mais distante, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o exemplo. Pedro e Paulo são alunos que se destacam na classe. Este pela rapidez com que se resolve os exercícios de matemática, aquele pela criatividade na produção de textos. A primeira dica é você observar se os termos eles já foram ditos. Aqui, Pedro e Paulo. Os pronomes vão aparecer posteriormente. Olha após os dois pontos. Nós temos o este e temos o aquele. Agora, para você identificar, o este ele está se referindo a quem? O aquele está se referindo a quem? Você vai pensar, quem dos dois, Pedro e Paulo, está mais próximo da palavra este? Se você voltar toda a oração, você vai observar que quem está mais próximo é Paulo. Então, quem é bom em matemática? Quem é rápido em matemática?
Paulo. Agora, quem tem criatividade? Aquele, né? Quem está mais distante. Quem está mais distante? Pedro. Então, quando for no concurso que você for perguntado, a palavra aquele se refere a que elemento no texto? Você vai lembrar dessa dica. É o elemento que está mais distante. Quem está mais distante? Pedro ou Paulo? Pedro. Se perguntarem, o pronome este se refere a qual elemento no texto? Você vai lembrar. Qual o elemento mais próximo? Pedro ou Paulo? Você vai observar dentro da oração que é Paulo, ok? Compreendido? Se ficar dúvida, pessoal, não fica com a dúvida. Comenta aí embaixo que eu vou responder para vocês, tá bom? Vamos pro próximo? Opa, agora chegou o grande momento. Acredito que todo mundo ficou esperando para ver como utilizar esses pronomes dentro do próprio texto, tá? Peguei um parágrafozinho aqui de um texto, o início, é a introdução de uma redação, para a gente observar como utilizar os pronomes dentro da redação, tá? Lembrando que quando vocês forem escrever uma redação, escrevam cada parágrafo com períodos curtos, certo? Porque isso vai dar uma leveza maior no texto de vocês e vai ficar muito mais fácil do corretor compreender o seu texto, tá bom? Então vamos lá para o exemplo. Eu vou ler o exemplo e vou explicando para vocês, ok? Acompanhe aí. Aqui é uma introdução de uma redação já produzida. Aqui foi sobre a proposta da inclusão dos surdos no contexto educacional. Vamos lá. Esse texto aqui, a gente já fez uma análise dele completo em outros vídeos. Vou deixar o link aí embaixo, se vocês se interessarem para assistir e acompanhar. Nesses vídeos eu explico um pouquinho melhor sobre a construção textual, sobre a utilização de conectivos, dou dicas preciosas para você construir um texto no modelo Enem. Então vamos lá. Temos aqui, ó, a Carta Magna de 88 assegura que todos têm os mesmos direitos e devem ser tratados, portanto, com isonomia. Quando eu falei para vocês escreverem em períodos curtos, é exatamente isso. Eu colocar pontos finais. Após os pontos, eu vou colocando conectivos. Se você observar, aqui no texto tem dois elementos marcados. Eu os marquei para que vocês percebessem onde está cada período, tá bom? Então, termina o primeiro período e a gente sempre deve começar o período seguinte com um conectivo, uma expressão conectiva, tá? Aqui começou com no entanto, só que o que a gente vai analisar agora é esse daqui, tá bom? Continuar lendo. No entanto, no Brasil, a inclusão educacional de portadores de deficiência auditiva ainda é um desafio a ser enfrentado pelo tecido social brasileiro. Ponto, vamos começar o período seguinte. Aqui pode bater a dúvida. Eu vou utilizar o isso ou o isto? Você vai lembrar daquela primeira regrinha que eu falei. O isto, ele ainda vai apresentar algo. Eu ainda vou falar o que é o isto. O isso, eu já falei. Então, nesse caso aqui, você vai utilizar isso. Isso se deve. Então, o isso, o que significa o isso? O que eu falei no período anterior, tá? Então vamos lá para a gente finalizar o parágrafo. Isso se deve, sobretudo, aos ideais antiquados e enraizados no corpo civil, bem como ao despreparo dos educadores, uma vez que eles não são devidamente capacitados para lidar com esses indivíduos. Ok? Essa aí é uma introdução muito boa, ela é bem organizada, bem estruturada. Esse texto, ele tirou 980 no Enem, certo? Então vocês podem se guiar por ele, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!